Efatá, eita glória, que está lá em Marcos capítulo 7, versículo 34. Então vamos abrir lá o tema, Marcos capítulo 7. Vamos ler do versículo 31 ao versículo 37. Amém? Eu não vou me demorar. Cheguei aqui, mas já senti a presença do Senhor desde quando eu dobrei ali a rua ali. E na verdade, meu Deus, Ele já vai falando com a gente desde o momento que a gente recebe o convite, que a gente pega e lê o tema. Porque a meditação no tema, irmão, não se reduz só ao pregador, quem vai trazer a palavra, não. A meditação no tema proposto pela igreja, uma campanha, é para todos, é para toda a igreja, é para os convidados, aqueles que não foram nem chamados para louvar nem para pregar. Mas quando você recebe o convite do Flyer, você tem que se atentar à campanha, o texto que está inserido, todo o contexto daquela campanha. Porque quando a gente faz assim, quando a gente tem essa disciplina, irmãos, Deus, Ele fala conosco em casa e Deus, Ele vai acrescentando cada vez mais na nossa vida. E às vezes a gente não sabe, a gente vem só com o culto. Às vezes nós recebemos uma oportunidade para dar uma saudação. Então, como a gente já prestou atenção no texto que está inserido, nós vamos falar algo da parte de Deus dentro do tema proposto. Não é assim desse jeito que o Senhor faz. Então aqui o título, o epígrafe, diz assim: cura de um surdo e gago de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Tá, irmãos? Então vamos lá. Versículo 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusessem as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quando mais lhe foi proibido, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Podeis assentar. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, nós vemos aqui um texto. Foram poucas vezes que eu ouvi ministrações a respeito desse texto, pouquíssimas vezes mesmo. Mas é um texto, irmão, muito profundo. Porque quando a gente lê aqui, quando a gente vê no versículo 31, e ele, tornando a sair dos territórios, ele quem? Jesus de Nazaré, né? O nosso amado, o nosso muito amado Cristo, o nosso mestre, aquele que verteu o sangue na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Ele, tornando a sair dos territórios, é esse mesmo Cristo, ele quem fez tantos milagres. Porque aqui é o Evangelho de Marcos, mas quando a gente pega lá Mateus, né? Lucas é quem descreve toda uma trajetória, todos os milagres, toda a vida de Jesus. João, né? A gente vê esses evangelhos, todos os relatos dos milagres que Jesus operou, o que ele fez no meio da grande multidão, o que fizeram, que tentaram contra a vida dele. Irmãos, isso traz assim uma experiência, um aprendizado muito grande para nossas vidas. E ele tornando a sair dos territórios, em algumas versões diz fronteiras, em algumas versões. E ele saindo, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, que ficava ao leste, essa cidade do mar da Galileia. E Decápolis, como eu falei, significa 10 cidades. Então ele saindo dos territórios, ele foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. No 32, deixa sua Bíblia aberta, ou o aplicativo da Bíblia, se você não está com o exemplar da Bíblia, está com o aplicativo, deixa ele aberto, porque eu faço sempre uma ministração, né? Versículo por versículo, expositivo. Então lá no versículo 32,
32 diz que trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Então trouxeram. Quem trouxe? Quem trouxe esse surdo? Os amigos. Foram amigos conhecidos. Foram eles que trouxeram esse surdo, que falava dificilmente. Então, quem já teve contato com um surdo, tem pessoas que são somente surdas, mas tem pessoas que são surda-muda. Então, é bem difícil a comunicação. Nesse tempo que nós vivemos hoje, é muito importante, eu vejo isso, esse desejo se multiplicar, crescer entre muitos jovens, entre muitos irmãos e irmãs, que é sobre estudar a língua de sinais, Libras. Irmãos, porque isso é quando a gente fala de inclusão, a gente está falando também sobre igreja, porque a igreja, ela é inclusiva, não no sentido de trazer tudo que é errado, tudo mundanismo para dentro dela. A igreja é inclusiva no sentido de que aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade no caráter físico, a igreja tem como ajudar, dar o suporte e se comunicar com essas pessoas a nível dessa inclusão. Então é muito lindo, é muito importante, eu acho muito lindo. Pessoas que se dedicam a aprender a linguagem de sinais, Libras, né? Para poder, num culto, o que está sendo ministrado, o que está sendo louvado, o que está sendo falado, ser interpretado. Porque muitas pessoas, irmãos, elas não vão para a igreja. Tem uma boa parte que vão, mas tem muitos que não vão, porque sofrem dessa deficiência. Porque chega, ela não consegue entender o que está sendo falado, porque não tem um intérprete de Libras. Então, nessa noite, assim, o Senhor também está nos chamando a atenção sobre a importância de nós também nos dedicarmos, estudarmos, nos aprimorarmos para ajudar aqueles que às vezes estão excluídos, estão esquecidos. E essas pessoas também, elas precisam ser lembradas. Os surdos, os mudos, os autistas precisam ter pessoas dentro da igreja capacitadas para trabalhar com esse pessoal, com esse público, com essas ovelhas. Porque tem muitos tem mães que nem vêm para a igreja. Por quê? Porque tem um filho autista, tem um filho surdo e mudo, tem um filho que é somente surdo, tem um filho que é cego, tem alguém que é cego, que é cego, ele ainda ouve. E ele memoriza aquilo que ele está ouvindo. Mas também tem o braille, não é? Então são todos os recursos que a igreja, irmã, não está proibida de usar. Muito pelo contrário. Deus, ele nos capacita para aprender mais e usar todos esses recursos para ajudar o nosso próximo. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Ou seja, isso aí é uma dificuldade habitual, diária, irmão, dessas pessoas. É falar dificilmente, é ter um problema sério para se comunicar. Sério. Então, às vezes, a pessoa pensa assim: isso aqui é o despertamento que Deus está trazendo para nós nessa noite. Porque, de repente, eu não sei se você em algum momento pensou assim: o que eu vou fazer? E tem gente dentro da igreja que faz tanta coisa, vai ser intérprete de Libras. Deus está chamando um povo para fazer a diferença. Aleluia. Falava dificilmente, porque é difícil mesmo. Por isso que a gente tem que saber interpretar. E eles rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Quem? Os amigos do surdo. Esses que rogavam, esses que trouxeram, eram amigos, conhecidos dele, que trouxeram até Jesus. Então a gente vê um detalhe aqui muito importante. Amigos, pessoas que nos trazem para a presença de Jesus. Pessoas que se preocupam em trazer a gente para o caminho estreito. Pessoas que se preocupam em convidar pessoas, trazer pessoas, estar num ambiente de pessoas em que elas possam influenciar para que essas mesmas pessoas passem pela porta estreita. Isso é a importância, irmão, de nós termos a análise de ver quem está à nossa volta. Qual é o teor da conversa? O que essas pessoas estão falando que agregam valores para a nossa vida? O que essas pessoas, de uma certa maneira, estão influenciando?
positivamente ou negativamente na nossa vida? Quando a gente lê aqui o texto, a gente já entende que essas mesmas pessoas, esses amigos que pegaram esse surdo, eles levaram até a Cristo, ou seja, eles agregaram valores muito positivos na vida desse homem. Porque eles, com certeza, como surdo, ele não podia ouvir que Jesus estava passando. Ele poderia até ver um movimento, mas ele não ouvia que Jesus está chegando, Jesus está na redondeza, Jesus está operando milagre. Os amigos dele foram o canal para que esse homem recebesse a grande bênção vitória. O poder da influência, né, irmãos? Isso sim é o poder da influência positiva e não negativa. Então esses amigos rogaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. No 33, e tirando a parte, ou seja, foi algo proposital. Havia um propósito de Jesus pegar aquele homem e levá-lo ele à parte, dentre a multidão. Ou seja, pegou ele não poderia fazer o milagre assim diante de todos. Não, ele chamou aquele homem à parte. Então, quando eu estava relendo esse texto traz uns ensinamentos muito grandes na nossa vida. Aquele homem estava para receber um grande milagre, uma grande vitória, uma transformação, uma revolução, porque a vida daquele homem foi revolucionada através do milagre que Jesus operou na vida dele. Então, Jesus levou uma parte. Existem revoluções, existem milagres, existem respostas que não é para a multidão, é algo que é intimidade. Foi louvado aqui que, se precisar, é só chamar. Eu não estou querendo religiosidade, ou seja, eu estou aqui, todo mundo está me vendo, eu indo para o monte, eu indo para a igreja, eu fazendo, orando 3 vezes a hora. Não é isso, mostrar uma religiosidade. Não, o Senhor está requerendo o quê? Intimidade. Essa atitude aqui de Jesus pegar aquele homem e levá-lo à parte, intimidade, porque quem poderia resolver o problema dele estava ali, era Jesus. A multidão não tinha que saber, nem tomar conta, nem a convidar, nem nada. Era Jesus quem ia operar o milagre. E assim é na nossa vida. Não é a multidão. O que um profeta, às vezes um profeta, que a gente nem conhece, nunca viu, Deus usa aquele profeta como um canal, como uma resposta para nós. Porque tem coisas que são pontuais. Tem momentos na nossa vida em que a gente vem para a igreja e o Senhor está falando através do louvor, através da palavra, Deus está falando. Mas tem momentos que Deus usa um profeta, usa um vaso de Deus para vir entregar um recado específico para nós. Sabe por quê? Para ter a nossa fé reavivada, animada. Porque a gente acha que vem para a igreja, sai, vai para casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para o mercado, para o sacolão. É tudo do mesmo jeito, é todo dia a mesma coisa. Tem campanhas por aí que é 12 dias, né, de clamor, 12 dias de resposta, para 365 dias de bênção. Né? E às vezes tem pessoa que até faz uma certa piada, né? Faz até um certo pouco caso, porque diz que isso aí é mística, é misticismo. 12 dias, né, de clamor para tantos dias, 365, 366, acho que esse ano é 366, né, de vitória. E eu já vi gente pegar e falar, e apontar, e ficar recriminando, porque o povo tem boca, né, irmãos? Eles falam mesmo, como eu sempre costumo dizer. Mas, irmãos, as pessoas sempre veem as coisas pelo lado crítico, adora criticar, adora falar demais. Eu sou desse jeito mesmo, tá, irmão? Assim, com toda a delicadeza. Mas tem gente que é falador mesmo. E eu, desde pequeno, aprendi que falador passa mal. E quando fica falando do que não entende, do que não tem intimidade, passa mal mesmo. Porque, irmãos, às vezes a pessoa fala, e 365 dias de bênção? Que bênção, é muita luta e que não sei o quê. Irmãos, são 12 dias de clamor para 12 meses de vitórias, o que for a campanha. Mas 365 dias ou 366, se for no bissexto, sabe o que significa de vitória?
de milagre, irmãos, quando você acorda pela manhã e você abre os olhos, já é um milagre de Deus na tua vida, já é uma vitória. Você levantou de manhã, abriu os olhos, Jesus, muito obrigado. Eu falo isso, quando eu abro o olho de manhã assim, Jesus, muito obrigado, eu acordei. Você levantou da sua cama, olha só que coisa linda, você levantou da sua cama, olha a mão de Deus sobre a tua vida, olha o milagre de Deus. Eu falo sempre isso nas minhas ilustrações. Irmão, você levantou da sua cama, você conseguiu ir no banheiro, escovar teus dentes, tomar o teu banho, lavar o teu rosto, você conseguiu preparar o teu café, você botou os filhos para a escola, você foi no mercado de bicicleta, a pé, de Uber. Irmãos, isso é milagre, isso é bondade, misericórdia de Deus na sua vida. As pessoas remetem isso, 300 dias de vitória, é como um milagre, só, como se fosse só uma porta aberta, um processo na justiça que tu ganhou, um dinheirão, um precatório que nunca era liberado e foi liberado para você, um carro zero, um apartamento, tanta coisa. Irmão, só o fato de você levantar, deitar, dormir, acordar, porque o Senhor te sustentou, é motivo de nós agradecermos. É milagre, é bondade, é misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Irmãos, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quantos já fizeram essa oração, desse salmo? Quantos já fizeram? Salmo 3, Salmo 4. E muitos, irmãos, fizeram essa oração, dormiram e não acordaram. Deus recolheu e levou. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E habita mesmo, porque Deus pegou e levou e guardou com Ele. Mas para quem acordou, no dia seguinte, a gente deitou, dormiu, acordou porque o Senhor nos sustentou. E um dia inteiro pode ter sido um dia de tribulação. Porque tem dias, irmão, que são dias de dificuldade. Nós não vivemos 365 dias no ano só de fartura, sabe? De coisas boas, não. A gente, nesse período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a gente passa por afronta, a gente passa por decepção, a gente leva punhalada nas costas. Um dia é uma vitória, no dia seguinte é uma luta, no outro dia é um refrigério, no outro dia é um vento que sopra. É dessa forma que o crente vive. Essa é a nossa realidade. Mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque não tem fim as misericórdias dele. Se renovam a cada manhã. Essa é a vida do crente. É nisso que a gente crê. E o que nos impulsiona é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele quem nos impulsiona, é Ele quem nos faz parar, é Ele quem nos faz prosseguir. Porque em muitos momentos a nossa maravilhosa missionária Alda louva esse dom maravilhoso, louvor, prega, louva, né? Missionária do Senhor, fala de Jesus, ganha alma para Jesus. E em todos os momentos que tu está louvando é só alegria. Tem momentos que no momento pior da vida da gente, quando a gente está vivendo um turbilhão, a gente está no olho do furacão, irmão, e a gente recebe um convite para louvar, para pregar. E às vezes a pessoa vê você louvando e Deus manifestando a glória dele, mas não sabe como você deixou a sua casa, não sabe o que está acontecendo. Às vezes é uma perseguição no seu trabalho, é um patrão atribulado, um incircunciso que não tem parte nenhuma com o reino de Deus, não sabe nada das coisas de Deus, que te persegue. Aí você fala, esse trabalho não é para mim não, é para você sim. É para você como homem e mulher de Deus fazer a diferença lá dentro. Não é para o adversário ser envergonhado através da sua vida, do testemunho de vida que você tem com Cristo. É dessa forma, é dessa maneira. No versículo 33, continuando, e tirando a parte de entre a multidão, pôs dos dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Ouvido, língua, são um dos nossos 5 sentidos. Ouvido.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá, bem colocado nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui está falando ouvido, é algo sensorial. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui ele era surdo, literalmente, fisicamente. Ele tinha uma deficiência. Mas, irmãos, isso aqui era físico, era algo físico. Mas, automaticamente, como era algo físico, a gente vai ver aqui que houve uma libertação do físico e do espiritual. E tem muitos, irmãos, que o ouvido está agravado, ou seja, tapado. O evangelho está sendo pregado e as pessoas, não é que elas têm uma deficiência física, não. Elas têm uma deficiência espiritual. Elas não querem ouvir a palavra, elas não querem ouvir a verdade, querem continuar da mesma maneira, acha que é vir para a igreja e continuar do mesmo jeito. E não é. Evangelho é renúncia. Viver a palavra é renúncia, não é fácil. Por isso que muitos não querem nem se dar o trabalho de vir para Jesus, porque sabe que vai ter que deixar uma série de coisas. Vai ter que deixar a prostituição, vai ter que deixar a bebida, vai ter que deixar o vício, vai ter que deixar a malandragem, o roubo, tanta coisa vai ter que deixar. Mas as pessoas se preocupam no que tem que deixar. Elas não se atentam que Jesus tem o poder para libertar ela dessas coisas. Essa é a questão. Porque se pois o Filho vos libertar, João 8, verdadeiramente sereis livres. E essa palavra, se pois o Filho nos libertar, se concretizou na vida desse homem. Pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Irmãos, olha isso. Olha isso. Esse cuspir de Jesus era a vida perfeita que ele tinha. Plena, celestial. Era um homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Ele tirou a parte, ele cuspindo. Irmãos, a gente humanamente falando assim. A gente vê uma pessoa cuspir, pegar o cuspe, botar no ouvido, botar no olho, ou tocar na boca, como a gente vê milagres que Jesus operou assim, e fez lodo, né? Tocou os olhos. Irmão, eu falo assim, mas que nojo, quero isso não, sai fora. Tanta enfermidade, a Covid, a tanta coisa, mas aqui era o próprio Deus se manifestando para aquele homem. Olha só, cuspiu, tocou-lhe na língua. Essa saliva, como eu falei aqui, ela representa a vida perfeita de Jesus. Aquilo que para determinadas pessoas é algo sujo, que, pelo amor de Deus, um cuspe era a vida perfeita dele. Porque tudo que saía de Jesus era perfeito, era bom. Era bom, ele emanava tudo que era bom, tudo que era perfeito. Então ele cuspindo, tocou nos ouvidos e na língua. Quantas pessoas também são deficientes na fala? Quantos? Olha, mentirosos, enganadores, né? O espírito do engano atua através das pessoas, através da língua. Contendeiros, né? Vê uma floresta assim, só na palavra é um combustível, sabe? Riscou o fósforo, queimou tudo. Irmãos, e Deus aqui, Ele mostra através de seu Filho que Ele é poderoso para operar, curar e atuar no ouvir e no falar. Quando se fala aqui do cuspiu e tocou no ouvido e na língua, eu vou falar rapidamente um testemunho aqui. Eu não vou me alongar não, estou sendo bem objetiva dentro do que o Espírito Santo de Deus tem para igreja. A respeito da língua. Língua, quando a gente fala dos 5 sentidos, a língua é o paladar.
E vocês sabiam que o Senhor ele trabalha no nosso paladar de uma forma poderosa? O pastor Ricardo, a pastora Lídia sabe disso aqui, a missionária Angélica, que o meu vício era Coca-Cola. Gente, eu fazia, quando eu ia fazer umas coisas na minha casa, eu ia lá no depósito, comprava aquela retornável, 2 litros, ou então comprava no mercado mesmo. Irmãos, eu botava no freezer para ficar estupidamente gelada, pegava um cântaro, falando assim, um cântaro desse tamanho, botava rodela de limão, mais gelo. Irmãos, eu fazia as minhas coisas tomando Coca-Cola. Irmão, eu tomava brincando, 2 litros de Coca-Cola brincando. Mas a gente sabe, é gostoso? É, mas é prejudicial. Mas qualquer refrigerante é prejudicial para o nosso corpo. Quando você não tem uma educação alimentar, vamos dizer assim, você não se controla, você tem aquela característica da compulsão, irmão, mais tarde vai te trazer um problema ósseo. É só pesquisar, é isso. E eu assim, gente, eu não posso continuar bebendo Coca-Cola não, Jesus tem misericórdia. Eu não sei como, irmãos, os meus exames de sangue não dava glicose super alta, porque eu bebia muito. E a quantidade de açúcar é muito grande. Não tem problema de diabetes, nada disso. Mas pelo volume de Coca-Cola que eu bebia, eu era para estar com tudo ferrado, rim, tudo ferrado. Porque ferro, irmãos, a pessoa acha que não, mas é ruim isso. Então teve um dia que eu fui numa igreja ministrar uma palavra. Eu vou até lê-la aqui. Eu fui ministrar uma palavra nessa igreja. O Senhor me direcionou dentro dessa palavra para ministrar para a igreja. Dentro desse salmo, a gente está falando sobre língua e paladar. E eu sou obediente, né, irmãos? Eu tenho que falar aquilo que o Senhor manda. Porque Deus sabe o que Ele quer tratar do individual aqui nessa noite. É no coletivo e no individual. Salmo 119. Salmo 119. Olha só, no versículo 1, aí eu li o salmo, né? Que o mem, na verdade, são as letras do alfabeto hebraico, né? Que você lê aí, mem, que é quanto ama a tua lei, esse texto. E no versículo 97 de Salmo 119 diz assim: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Aí no 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aí o 100, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. O 101, desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Aí no 103, olha o que diz o 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Irmãos, quando eu cheguei, eu preguei essa palavra, mas sabe quando você prega, o Espírito Santo de Deus, ele vai ali te incomodando, teu coração arde. Esse versículo, quando falava da tua palavra são doces ao meu paladar, o Espírito Santo de Deus falou assim: presta atenção no que você leu, no que você estudou, no que você pregou. Volta lá e lê. Paladar. Eu sou o Deus que trabalho no seu paladar, naquilo que você deseja. Irmãos, e nisso, mediante a isso, eu orei, Senhor, como eu ministrei no dia de ontem, que a tua palavra é doce ao meu paladar. Senhor, trabalha no meu paladar, naquilo que eu desejo. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente vê, a gente deseja. Se você vê a propaganda da Coca-Cola, você nem estava pensando naquilo ali. Não tem um dia inteiro, irmão. Mas dá um jeito de comprar fiado, botar no prego, arrumar um Pix emprestado. Para comprar por quê? Porque você quer suprir isso que estão vendo, né? Porque a gente quer suprir aquela vontade de dar o nosso jeito. Eu falei, Senhor, não faz bem, tem coisa que não me faz bem. O Senhor me libertou do vício de chocolate há anos. Eu era chocolatra, brava. Perdi a vontade. Sabe o que é você ganhar um chocolate e ficar lá, teus filhos comer, e você não tem interesse de comer? Assim. E eu comecei a orar, eu trabalho no meu paladar. Porque assim como eu estou orando,
Eu falei, mas Senhor, Coca-Cola, eu não posso tomar 2 litros de Coca-Cola, Senhor, isso não é de ti. Eu estou pecando, estou caindo lá do apetite desordenado, a glutonaria, e é pecado. Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Não estou dizendo, eu trabalha no meu paladar, que eu não venha ter desejo de comer coisas que prejudiquem a minha saúde. Irmãos, tem meses, eu já não sei quando foi, que eu não bebo mais Coca-Cola, refrigerante nenhum. Vocês não vão glorificar Deus, não? Porque o meu testemunho é Coca-Cola. E qual é o seu testemunho que você quer dar? Daquilo que Deus tem que trabalhar na tua vida. Que você não tem força para vencer. Mas para vencer é só através do Espírito Santo de Deus atuando na tua vida. Porque Deus trabalha pode ser uma coisa, irmão, sem importância. Mas tem pessoas que de repente, irmão, está fazendo exame de sangue, está esperando fazer uma cirurgia, está precisando de resultado positivo de algo, nunca vai no médico, é sempre a mesma coisa, é dieta, é remédio, não consegue se libertar. Às vezes, irmão, está faltando uma oração dessa, para Deus abrir a tua visão daquilo que você precisa administrar na sua vida. E tem coisa, irmão, que Deus não vai descer na terra para fazer, para resolver, não. Somos nós que temos que ter a atitude. Olha esses amigos desse homem. Porque se eles não estivessem nem aí, ele ia continuar surdo, com problema na fala. Mas eles ouviram que Jesus estava nas redondezas. E eles tiveram a atitude, Jesus está operando milagre. O nosso amigo precisa estar de frente com esse Jesus para também receber milagre. Porque se o povo está sendo curado, nós cremos que ele também vai ser curado. Esse testemunho que eu estou dando aqui, de repente, faça uma introspecção, uma análise daquilo que você acha que não tem. Às vezes é ficar o dia inteiro no celular. Às vezes é ficar o dia inteiro no vídeo do TikTok. Às vezes são essas coisas, irmão, que Deus quer trabalhar na nossa vida. E quando a gente, com o coração aberto e sincero, se coloca diante do Senhor e permita que Ele entre e trabalhe, irmão, coisas grandes o Senhor faz. Ouvido e língua são sentidos que o Senhor é poderoso para trabalhar. E o ouvido também, tem coisas, irmão, que a gente não tem necessidade nenhuma de ouvir. É sempre a mesma coisa, a pessoa sempre com a mesma ladainha. Tem pessoas, irmão, que parece até, tem pessoas que parecem até caminhão de lixo. Misericórdia. Eles vão fazendo o quê? Caminhão de lixo, o que ele faz? Ele para aqui, tem os containers, o que ele faz? Bota o lixo. Anda mais na frente, para, lixo. Para lá na esquina, um monte de saco, caixa de papelão, lixo. Vai chegar um determinado momento que o motorista daquele caminhão, ele vai ter que fazer o quê? Descarregar, não é isso? Em algum lugar, né? Não é isso? Num sanitário público, vai ter que descarregar. Muitas pessoas são assim, irmãos, caminhões de lixo ambulantes. Ele está o tempo todo aqui e ali, só absorvendo o que não serve, é só mazela. Vai ter uma hora que ele vai querer descarregar em algum lugar. E às vezes não, onde ele quer descarregar é no nosso ouvido, é entrando na nossa casa, falando só o que não edifica, o que não agrega nada, valor nenhum. Então o Senhor está trabalhando nessa noite também nos nossos ouvidos, na nossa audição, para a gente estar com o ouvido bem aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. E se nós tivermos que emprestar o nosso ouvido para alguém, irmãos, que seja alguém que Deus preparou para a gente ouvir e a língua, a nossa palavra, ser uma palavra de conselho, uma palavra para levantar, uma palavra para edificar. Desse jeito, irmãos, Deus está tratando conosco nessa noite. O versículo 34. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Efatá, que significa abre-te. Porque se alguma coisa se abriu, é porque estava trancado, estava preso.
Se alguma coisa se abre, é para sair, algo ser liberto, ser livre. Então logo se abriram os ouvidos, ou seja, imediatamente. Porque o Senhor, quando Ele libera uma palavra para mim, para a tua vida, é assim. Quando Ele libera uma palavra, a gente pensa assim, não, liberou para mim hoje, vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas o tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos, o de Deus é o Kairos. Ele pode liberar uma palavra hoje, mas imediatamente vai acontecer. O que é o imediatamente? É no momento certo, na hora certa, no lugar certo, através das pessoas certas na nossa vida. Abre-te, imediatamente. Imediatamente os olhos dele foram abertos. E a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Olha aqui, libertação física e espiritual. Libertação física e espiritual. Porque antes ele não podia ouvir, mas a partir do momento que foi aberto o efatá de Deus, aconteceu na vida daquele homem, ele pôde ouvir a voz do mestre e entender o que ele estava falando. Libertação física, libertação espiritual. Olha aqui, efatá, abre-te. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. A gente vê aqui também a salvação da alma. Porque quando a gente está aprisionado nas garras de Satanás, aprisionado pelo pecado, aprisionado nas mazelas desse mundo, a gente está debaixo de um jugo terrível, irmãos. Mas o efatá de Deus aconteceu na nossa vida. E hoje nós somos salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque o efatá de Deus aconteceu na nossa vida. Às vezes a pessoa está esperando uma campanha do efatá. A pessoa costuma dizer isso, que é a chave, que é a revelação da chave, né? Mas eu costumo dizer, eu falei isso na escola dominical semana retrasada lá. Eis que eu vejo uma chave. Eu também estou vendo. Mas a chave é de fenda. A chave é de fenda para apertar o parafuso que está meio frouxo. A chave é de roda para acertar mesmo aquilo ali que está meio fora do lugar. Irmão. É uma chave de grifa. É para ajustar muitas coisas. Porque às vezes a pessoa quer tanta chave, é chave de bênção, é chave de vitória, é chave disso, chave daquilo. Mas a chave principal, que é o conserto, o endireitar as veredas, a pessoa não quer. Porque, irmãos, como é que a gente vai querer alcançar uma vitória material, algo palpável, se o espiritual está desalinhado, está desajustado? E a bênção, que deveria ser bênção, acaba se tornando maldição. Sabe por quê? Porque a gente está com o nosso entendimento fechado, a nossa visão fechada. A gente dá ouvido ao que não é para dar ouvido. A gente abre a boca e fala o que não é para falar. Compartilhar o que não é para ser compartilhado com determinadas pessoas. E a gente bota a bênção fora. Deus é ruim? Não. É a gente que não vigia nada mesmo. Desse jeito, irmãos. Salvação da alma. O 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Olha. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. E adiantava alguma coisa? E adiantava alguma coisa? Falar que não dissesse a alguém? As maravilhas, irmão, que Jesus fazia, não tinha como ficar escondida. Não tinha como. Quando a pessoa tomava conhecimento, já tinha acontecido. Maravilha de Deus. Na minha e na tua vida é a mesma coisa. Tem coisas que Deus faz, irmão, que as pessoas não vão tomar conhecimento daquilo que Ele fez naquele exato momento. Vão saber depois, mas eles vão ter notícia, porque Deus fez algo e a gente está vivendo as maravilhas que Jesus fez. Mas eles vão conhecer, eles vão saber. Ué, mas o que houve? Deus fez maravilha. Ué, mas o marido está endireitado, está indo para a igreja. Deus fez maravilha, Deus operou. Mas como é que foi isso? Não importa como é que foi. Jesus operou. O efatá de Deus aconteceu. Dessa forma. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais eu divulgava.
e admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Então, na tradução, nas traduções, a gente entende aqui, quando a gente pega o texto em grego, a gente entende que dessa maneira que eles se admiravam sobremaneira, está dentro do contexto de que tudo faz bem. Eles repetiam isso várias vezes. Tudo faz bem. Sabe, é como hoje a gente fala assim: meu Deus é maravilhoso. Meu Deus é maravilhoso. O meu Deus, ele é tremendo. O meu Deus, ele é poderoso. O meu Deus, ele faz. O meu Deus, ele abre porta. O meu Deus, ele fecha a porta. O meu Deus, ele abate o exaltado. Mas o meu Deus também exalta aquele que se humilha repetidas vezes. É dessa forma, irmãos. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Essa frase aqui, faz ouvir os surdos e falar os mudos, é a total manifestação da bondade de Deus. Ele mudar a nossa vida, mudar a nossa história, é manifestação da bondade dele. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Irmãos, isso aqui é um ato contínuo. Bondade e misericórdia de Deus é um ato contínuo, porque não muda. A gente pode até fazer umas graças de vez em quando, mas a bondade e misericórdia do Senhor estão lá. Às vezes a gente nem enxerga, a gente faz tanta graça, a gente é tão desobediente, está com umas arestas tão salientes que a gente nem enxerga, mas a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. Ai de nós, irmãos, se não fosse a bondade e misericórdia de Deus na nossa vida. Então, nessa mensagem de hoje, o Senhor está nos chamando a atenção no que diz respeito a essa história, esse milagre que esse homem, a Bíblia não fala o nome dele. Não fala o nome dele, se ele era casado, se ele tinha família, se ele tinha filho. Não fala o nome dele. Só fala que trouxeram. Pessoas o trouxeram a Cristo. O empenho desses amigos em trazer essa pessoa para Cristo. E o Senhor também nos chama a atenção de muita gente à nossa volta que pode nos impedir de alcançar a vitória e a bênção. Esse homem aqui, ele foi ajudado pelos amigos e ele foi até Cristo. Eles o levaram. Mas tem situações na nossa vida, irmão, que as pessoas não vão nos ajudar, não. Elas vão se empenhar